Bom dia. Bom dia. Que bom, né? Estamos aqui mais uma segunda-feira abençoada. Levantamos todos para vencer, amém? Para a glória do Senhor Jesus. Está faltando aqui a representação feminina, né? Só tem uma mulher aqui. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o bom ou mau uso das palavras. Olha só que interessante. Como você tem usado as suas palavras? De forma correta ou de forma incorreta? Você tem feito um bom uso das suas palavras? É o que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Bora aprender? Amém. Olha só, vamos basear essa palavra aqui desta manhã no Salmo de número 12. Fala exatamente sobre esse assunto. Salmo 12. Vamos ler todo o Salmo, ele é pequeno, ele só tem 8 versículos. Diz assim, ó: Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos dono dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificadas num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e desta gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Amém? Problemas com as palavras. Você já teve problemas com as palavras? Você já, por exemplo, usou palavras que não deveria usar para afrontar alguém, para se defender, para xingar, para murmurar? Você já foi humilhado com palavras? Você já foi desrespeitado ou desrespeitada? Você já foi rejeitado com palavras? Ou seja, as palavras, elas são como uma arma, né? Elas podem tanto usarmos para defesa como para ataque. Mas o salmista Davi, ele escreve esse salmo quando mesmo estava passando por grande aflição. As pessoas estavam caluniando ele. As pessoas estavam levantando falso testemunho contra ele. As pessoas estavam fazendo acusações contra Davi. E ele então escreve esse salmo. Esse Salmo 12, ele é um diário da vida de Davi. Mas sobretudo também, ele fala sobre o poder que as palavras têm. E nesse salmo, ele vai falar das palavras das pessoas santas, das pessoas que amam a Deus. As pessoas que amam a Deus, elas têm palavras que abençoam, né? Ele vai falar dos ímpios. As pessoas que não temem a Deus, elas têm palavras arrogantes. E nesse salmo ele vai falar aqui da palavra de Deus, da palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração, de bênção e de restauração. Então o salmo, ele vem falando sobre essas palavras. Queridos, os seres humanos são os únicos que têm o privilégio de, através do pensamento que é processado, produzir palavras. Um meio de comunicar. As palavras até então eram puras, eram corretas, eram muito verdadeiras e não ofendiam. Nós vemos lá no princípio que Adão conversava com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus lá no Éden. E a Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha a conversar com o Éden. Mas sabe o que aconteceu com as palavras quando elas ficaram deturpadas? Foi depois do pecado. Porque quando a serpente, o diabo, agora incorporado em uma serpente, em uma cobra, aparece ali e fala com Eva. A partir daquele momento, as palavras foram deturpadas e virou-se uma confusão. E o homem usou a palavra para se defender, não é? Porque quando é que você vê
Adão falando com Deus da forma que ele falou. Ora, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deste. Ou seja, usando as palavras para se defender e acusando o próprio Deus com relação a Eva que o Senhor tinha dado a ele. Então veja bem, as palavras, elas são como uma flecha, elas são como uma arma poderosa na nossa mão. Olha o que o apóstolo Tiago aqui vai dizer, queridos. Lá em Tiago 3, 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Olha, se está falando aqui em primeiro amaldiçoar, é porque realmente a nossa tendência é falar mal. A nossa tendência é criticar, é murmurar, é apontar os erros. Então Tiago está falando assim, ó, que a nossa língua, ela abençoa, mas ela amaldiçoa. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim entre nós. Se ele está falando que não pode ser assim entre nós, ele está apontando aqui que essas questões de confusão, de conflito, está acontecendo entre as pessoas que nós gostamos, entre as pessoas que nós amamos, ou com as pessoas com as quais estamos o dia todo trabalhando ou convivendo. Então isso implica dizer que nós temos que cuidar das nossas palavras. As nossas palavras, elas podem nos exaltar, elas podem nos trazer elogios. As palavras que nós falamos podem nos colocar em posições maravilhosas, mas não se engane, as mesmas palavras que saem da nossa boca, se elas foram de perversão, de negatismo, de briga, de confusão, elas nos trazem, sabe o quê? Vergonha. As nossas palavras podem nos trazer dor, decepção. Olha só que interessante. Então hoje, já que estamos aqui numa empresa, e você que vai me ouvir certamente está no meu corporativo, está relacionando, é necessário cuidar das palavras. Por quê? Porque se você tem uma sábia palavra, se você sabe conversar com as pessoas, você tem entendimento e sabedoria para resolver todas as questões, quando você sabe falar. E também você precisa buscar sabedoria de Deus para saber quando não falar. Olha só que interessante. Ou seja, usando o princípio ou a sabedoria do silêncio. Há momentos que você não pode falar, você tem que ficar em silêncio. Lá em casa de vez em quando acontece isso. A minha mulher fica assim exaltada e tal, e aí eu falava, eu gritava, eu batia na mesa. Agora o que eu faço? Uso a sabedoria do silêncio. E ela fala, não vai falar nada não? Por enquanto não. Sabe por quê? Sabedoria do silêncio. Aí o Senhor, dê graça, dê sabedoria. É assim que funciona. Por quê? Porque as palavras, queridos, ela tem uma força, um poder tão forte que você não imagina. Com as palavras você pode desnudar moralmente a vida de uma pessoa. As palavras, ela tem tanto poder que dependendo da sua posição, ela traz um conflito mundial. Não é assim que acontece? Como chama o presidente lá da Rússia? Olha só as palavras que aquele homem tem dito, e olha a guerra que tem surgido. O que dizer de Adolf Hitler, que deliberou palavras de morte e matou mais de 6 milhões de judeus. Então veja bem, as palavras têm poder, você não imagina o quanto a sua palavra tem poder. A Bíblia diz que as palavras não voltam vazias, elas vão para cumprir o seu propósito. Qual tem sido a sua palavra? Você é uma pessoa que só vive brincando, jogando conversa fora? Ou as suas palavras edificam, a sua palavra é bacana, a sua palavra é de amizade, a sua palavra é sincera, a sua palavra traz para perto, a sua palavra traz conhecimento, traz motivação, traz alegria, traz fé no coração das pessoas, traz ânimo, traz disposição? Ou a sua palavra só traz desgraça, desânimo? Como tem sido as suas palavras? E sabe, querido, nesses últimos anos, todos os dias, ao orar pela manhã, eu digo, Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria para falar,
sabedoria para entrar, sabedoria para sair, sabedoria para resolver as questões, sabedoria para vender, para conquistar. Sabe como? Usando as palavras. Davi aqui, ele estava em conflito, porque eles tinham levantado acusações contra ele, e aí ele entra em juízo com Deus, e ele chega a ser muito extremista com Deus. Senhor, né? Será que não está ouvindo que esse povo aí está falando mal de mim, do governo, dos santos do Senhor? E o Senhor não vai tomar providência? E ele diz que o Senhor vem para matar. Ele fala, mata esse povo ímpio. Mas sabe, queridos, todo esse mal, ele vai continuar assim, aí, até a volta do Senhor. Mas o Senhor está cuidando daqueles que temem a Ele, e estão debaixo da palavra dEle. Então nós temos aqui o aprendizado sobre o uso das nossas palavras. Podemos usar para o bem e para o mal. Quando o salmista escreve esse salmo, ele está falando aqui que o justo, ele usa as palavras para comunicar. Veja aqui 12:1. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Ou seja, ele está dizendo aqui que havia uma acusação, mas o Senhor poderia salvar aqueles que têm uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de reconciliação. Não havia mais com quem conversar, né? Então o que ele fez? Ele conversa com o Senhor e ele coloca toda a sua situação e a situação do povo na presença do Senhor. Quando você não tiver mais a quem recorrer, vá para os pés da cruz. Quando você conversa com as pessoas e as pessoas já não têm palavras que te dão solução, você participa de cursos, você vai a algum lugar e você ouve alguma palavra, ou você vai em outros lugares e você ouve várias palavras que não tem nada a ver com aquilo que você precisa ouvir. Sabe o que você tem que fazer? Faça como Davi, vai para os pés do Senhor. Se coloque diante dele e ore por você, pela sua casa, pela sua família, pela empresa e por todas as pessoas que precisam da palavra do Senhor. Aqui Davi, ele coloca-se diante de Deus e ele fala, Senhor, há uma ansiedade no nosso coração, porque nós estamos sendo oprimidos pelas palavras, mas você não sabe o que é ser acusado de algo que você não fez. Só quem já passou por isso é que sabe o quanto é triste, é cruel. Você não tem como provar algo que já está provado, que é a sua integridade, é o seu caráter, e às vezes está sendo manchado por pessoas que não têm nenhum testemunho e falam mal de você. Você não imagina como isso é difícil. Davi, na posição que ele estava, ele era extremamente criticado. O reino era extremamente colocado em disputa. Até mesmo entre os da sua família, queria tomar o reino de Davi, seus filhos. Então sempre foi assim lá na casa de Davi, essa disputa. E chegou um momento em que Davi não tinha mais aonde recorrer. E ele então ia para os pés do Senhor. Se alguém está te acusando, se alguém está levantando palavras de agressão contra a sua vida, se alguém está fazendo mentiras com o seu nome, saiba que o Senhor conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida, Ele sabe quais são as suas atitudes, e Ele vai te levar por caminhos de conquista e de vitória. Aqui Davi está falando algo muito tremendo. Olha, ele fala aqui sobre, ainda falando que o justo usa a palavra para comunicar. Eu quero ler Provérbios 12, 25 e 26. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Então você vê um contraste aqui. A boa palavra, ela sempre traz alento e direção, enquanto que as palavras de engano, elas levam para o caminho errado. Nós estamos aqui hoje tendo o conselho de Deus para o nosso coração, amém? Então o que ocorre? À medida que nós saímos daqui, nós saímos com essa palavra. Se nós praticamos essa palavra, nós vamos ter êxito. Mas se você vai para um lugar onde as pessoas estão falando mal do governo, estão falando mal das pessoas, estão xingando, estão murmurando, ou seja,
você tem uma vida amaldiçoada e a sua vida não prospera. Então, Provérbios vai dizer aqui, através do sábio Salomão, que as palavras, elas na hora certa, no momento certo, ela é uma bênção. Há um texto aqui em Provérbios que diz que a palavra, na hora certa, no momento certo, ela é como maçãs em uma salva de prata. Eu não sei dizer, mas pela história, pelo contexto daquela época, certamente maçãs em uma salva de prata era para um momento muito especial. Então, aprove o Senhor esse momento nesta manhã, para nós falarmos a palavra de Deus ao coração. Aprove ao Senhor nesta manhã te dizer que Ele te chamou para ser um homem e uma mulher próspera, realizadora, conquistadora nesse tempo, a despeito de qualquer palavra de morte ou de maldição contra a sua vida. Sabe qual a palavra de Deus que eu tenho para você aqui? É a palavra que Deus tem para a natureza. Você acha que quando o Senhor fez ali uma sementinha e lançou na terra, qual a palavra que o Senhor tinha para aquela árvore? Que ela frutificasse. Agora pense comigo, o tamanho de uma semente, tão pequenina. E aí você chega na floresta, está lá uma árvore com mais de 30 metros de altura. Mas quando ela começou, ela não era assim. Ela era uma pequena sementinha. Sabe qual a palavra de Deus nesta manhã? É que você vai ser como essa árvore. Você pode olhar para você e se achar uma sementinha, se achar um nada. Mas olha, daqui a um tempo as pessoas vão olhar e vão ver uma árvore de mais de 30 metros de altura. Aonde que dentro de uma sementinha tão pequena, haveria uma árvore que daria tantos frutos, e alimentaria tantas pessoas, e os frutos encheriam seus galhos a ponto de descer, e forrar o chão, e descer até o chão. Assim é a sua vida, se você crê na palavra do Senhor. Essa é a palavra que nós temos ministrado aqui. Não é a palavra de um ser humano, não é a palavra filosófica, motivacional, ela é a palavra de Deus. E quando nós ministramos a palavra de Deus, as coisas acontecem, porque foi assim no princípio. No princípio, segundo o criacionismo, e nós cremos porque nós somos 100% bíblicos, nós sabemos que o Senhor disse que não tinha nada, o mundo era um caos, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e sobre as águas, e o Senhor disse: haja luz, haja terra, haja luminares, haja peixe, e através da palavra, ou através do poder, da literalidade da palavra de Deus, as coisas foram surgindo. Amém? Amém. O que eu quero dizer para você é que nesta manhã, através do poder da palavra de Deus, toda a palavra maldita que foi lançada sobre você, sobre a sua geração, sobre os seus filhos, nesta manhã cai por terra em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Você pai, você mãe, você tem a autoridade de ministrar sobre o seu filho, que pode ser agora estar drogado, que pode ser agora estar fazendo coisas erradas, mas há uma palavra de restauração, é a palavra de Deus, e ela tem sido ministrada aqui. Então, queridos, nós temos que ter essa palavra, sabe? Olha, também nós temos aqui que o ímpio, ele tem palavras para destruir, e nós já falamos sobre isso, mas só ressaltar aqui, que no Salmo, nós temos aqui, olha, Salmo 12, 1 a 4, olha como que o ímpio age. O salmista vai dizer assim, ó: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, cada um mente ao seu próximo. Gente, sai aí fora e vai negociar com quem não tem Deus no coração. Ele vai mentir para você o tempo todo. Ele vai colocar um produto lá no motor do carro e vai falar que o carro é zero. Ele vai te trapacear. As pessoas que não temem a Deus, elas fazem negócio sujo, elas mentem o tempo todo. Davi está falando aqui, cada um mente ao seu próximo, eles são bajuladores, eles falam com segundas intenções, que o Senhor corte os lábios desses bajuladores e a língua arrogante, dos que dizem, venceremos a graça à nossa língua. Ou seja, o ímpio é soberbo,
olha o que eu coloquei aqui para a gente entender as intenções do ímpio. Eles são arrogantes. Sabe o que significa arrogância? Significa orgulho manifesto através de atitudes altivas, desdenhosas ou soberbas, diz o Aurélio. No Salmo 12, o arrogante se gaba de sua sabedoria para usar as palavras em seu favor. Olha aqui, queridos, também eu coloquei uma definição de mentir. Sabe o que significa mentir? Palavras vazias, conversa sem lastro, sem compromisso. Já viu a pessoa que mente? Você não aproveita nada da pessoa que mente. E quando você olha nos olhos da pessoa que mente, logo você descobre que ela está mentindo. Porque quem está mentindo não olha nos seus olhos. Pode olhar por um tempo, mas não durante todo o tempo da fala. O mentiroso, ele tende a buscar outros olhares, ele mexe na roupa, ele faz alguma coisa. A psicologia pessoal vai dizer isso. Então descubram um mentiroso porque ele tem palavras vazias. Olha o que é bajular, significa falar uma fala mansa, suave. Já viu aquele bajulador? Adular alguém com a intenção de obter alguma coisa, ou seja, meu amigo, meu colega, mas na verdade está querendo algo de você. Queridos, saiba que você como homem e mulher de Deus, como um santo, como uma santa de Deus, não faz isso, viu? Você crê que o Senhor está abençoando o trabalho das suas mãos e vai prosperar o seu caminho, e tudo que você faz não é para o homem, é para Deus. Então nós fazemos para os homens, porque tem pessoas que trabalham por conta de receber algo, mas deixa eu te falar, faça e o algo virá, o dinheiro virá, a recompensa virá de forma automática. Mas tem pessoas que trabalham bajulando, querendo ganhar algo, em bajular alguém, em fazer algo para alguém com intenções malignas. Isso é o coração do ímpio. Segundo as intenções, significa falar com os dois cantos da boca. Olha só, lá no hebraico, lia-se literalmente assim, falar com um coração e um coração. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa está falando uma coisa, mas na verdade ela está dizendo outra. Já viu pessoas assim? Pessoas dúbitas, bipolar. Fala uma coisa, mas na verdade está dizendo outra. Olha só aonde eu e você estamos inseridos. Cuidado, ninguém traz uma estrela na testa, não é assim que o povo diz? Para dizer que realmente é. Mas o comportamento, a palavra, a atitude demonstra quem a pessoa é. As palavras revelam quem você foi, as palavras revelam quem você é, as palavras revelam quem você será. As minhas palavras vão me dizer se eu estou preso ao meu passado, ao meu sofrimento, à minha dor, à minha vida. As minhas palavras vão dizer se eu estou livre da lei do pecado e da morte e estou prosseguindo para o alvo. As minhas palavras, negativas ou positivas, vão dizer quem eu sou. Não se engane, as pessoas estão sabendo quem você é. Satanás está sabendo quem você é, porque ele não conhece o seu coração. Ele não é onisciente, mas ele conhece as suas palavras. E à medida que você fala, ele toma como arma para destruir a sua vida. E sabe quem que ele está usando? Às vezes aquela pessoa que você tanto gosta e que você tem confidenciado o seu casamento para ela. Aquela pessoa que você tanto admira e você tem confiado toda a sua amizade a ela. Talvez você está falando algo para alguém que você tanto respeita, mas que não tem nenhuma consideração por você. Está fazendo um laço de morte para te pegar. Você já pensou nisso? Seja precavido. Seja inteligente. Cuidado. É o que Davi está explicando aqui. Davi não teve êxito por acaso. Davi não teve prestígio por acaso. Davi buscou sabedoria de Deus e ele sabia usar as palavras. A partir de hoje, saia daqui com os lábios purificados pelas brasas do altar, assim como foi os lábios de Isaías. E você vai ver como que a sua vida vai ser abençoada. O seu casamento vai ser abençoado. A empresa vai ser abençoada. As pessoas que andam com você serão abençoadas. As pessoas que dirigem no trânsito serão abençoadas. Porque qualquer coisa que tiver com você não terá aquela resposta que certamente você daria.
porque as suas palavras agora são diferentes. E a gente termina, porque o nosso tempo voa, e eu coloquei tantas coisas aqui para falar com vocês, mas olha, as palavras que o Senhor tem para abençoar, graças a Deus que Ele, e sempre dele, é a palavra final. Salmo 12, 5, 8, a gente termina aqui falando agora sobre as palavras do Senhor para nos abençoar. Diz o salmista, no versículo 5 agora: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei. Ou seja, ele se põe como um intercessor. Ore pela sua casa, meu irmão, ore pela sua família, pare de ficar murmurando e ore, interceda. Ele falou: eu me coloquei, e diz o Senhor, ele se coloca a orar, e ele diz que o Senhor diz assim, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como pratas purificadas num forno 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quanto à corrupção exaltada entre os homens. Ou seja, o Senhor está julgando a palavra dos homens. Não se engane, estamos entrando para um pleito político e muitos políticos vão usar palavras mentirosas para persuadir e ganhar o seu voto. Muitos estão aí fazendo o que é errado, mas a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra do Senhor é como água e ela limpa a nossa mente e o nosso coração. E para terminar, queridos, eu quero dizer para você que está passando por grande dor, por grande aflição, você que tem o seu filho na droga, você que está passando um momento de desespero na sua casa, na sua família, olha a palavra dessa manhã, e assim nós terminamos a nossa reunião, o nosso culto, a nossa semana que estamos consagrando ao Senhor. Eu quero ler Mateus 5, versículo 3 a 10, quero que você preste muita atenção, que o Senhor está vindo para te visitar com essa palavra. Não importa o que você está passando, talvez você não seja liberto agora desse lugar, desse momento, mas o Senhor está lhe dando uma palavra de livramento, de graça. Mateus 5, 3 a 10. Bem-aventurado ou felizes os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados misericórdia, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pastor, eu não aguento mais. Aguente firme, o Senhor não te abandonou. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. É a palavra do Senhor. E a palavra dele aqui é de ânimo, é de encorajamento. Não importa a dor, não importa a situação, não importa a tristeza, não importa a angústia. O que importa é que o Senhor derrama sobre o meu e sobre o seu coração uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Meu filho, eu estou contigo todos os dias. Há 365 promessas na Bíblia. Isso implica dizer que todos os dias do ano o Senhor está conosco. O Senhor está nos abençoando. O Senhor não nos abandonou. Eu não sei qual é o problema, se é um pecado, se é algo que está afligindo o seu coração, eu não sei. Mas se o Senhor trouxe essa palavra nesta manhã, é porque Ele está aqui para cuidar da sua alma, para cuidar do seu corpo e para salvar o seu espírito. Amém? Que o Senhor, com graça, bondade e amor, continue abençoando a sua mente, o seu coração, que todos os seus propósitos e os êxitos que você tiver na vida será consagrado em oração ao Senhor, por conta da palavra de bênção que está sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, nos dando mais uma semana de grande conquista e realização para a glória do nome dEle.
Amém? Graças a Deus.